Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o resumo completo do SmackDown desse último dia 26 de setembro de 2025, o show em que infelizmente a gente teve um dos piores bots do ano na WWE, que aconteceu no final da luta do Main Event. Então, se você quiser saber que bot foi esse, em que luta que aconteceu e se houveram algumas consequências com relação ao ocorrido, assista esse vídeo do começo ao fim porque, cara, o negócio foi feio. Mas antes, não deixe de assistir esse vídeo do início ao fim, porque é isso que vai fazer o YouTube divulgar o nosso canal. E também deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, para que você fique antenado com todo o nosso conteúdo, beleza? Então, vamos embora para mais um review do Friday Night SmackDown, que começou com o nosso queridíssimo Paul Heyman vindo para o ringue. Paul Heyman, ele abriu o show para surpresa de todo mundo, dizendo que tinha muita coisa para falar, mas eles só tinham 2 horas, o pessoal do caminhão estava preocupado com ele e tudo mais. E aí ele chegou, olha, queria saber se vocês querem falar sobre alguém, se vocês querem falar sobre o Seth Rollins, né? Aí o público começa a vaiar, a galera começa a gritar o OTC, ele fala, olha, conversar sobre o Roman Reigns é inútil, o Roman Reigns foi retirado de marca de Paris por causa do Bronson Reed. Aí ele cita o Bron Breakker, falando que ainda vai ser main event em muitos WrestleManias, vai liderar o futuro. E aí ele pergunta se o público quer conversar sobre Brock Lesnar, né? O público aplaude, né? E aí quando fica aquela coisa, se teve associação dos dois ou não, na hora que o Paul Heyman vai falar sobre isso ou não falar sobre isso, o Cody Rhodes interrompe, né? O Cody aparece na arena, ele diz que errou ao chamar o Heyman na semana passada de capanga e diz que ele não é um capanga, ele é um dos caras mais inteligentes que ele conhece na luta livre. E aí o Corey, ele chegou e mostrou uma imagem do Paul Heyman apresentando o Brock Lesnar no WrestlePalooza, assim, com o Lesnar todo sorridente e tudo mais, e ele se questionou se aquilo era apenas por uma noite ou será algo sério. Ele perguntou se ele estava conversando com o Oráculo, com o Wiseman ou com o advogado, porque o Oráculo é o manager do Seth Rollins, o Wiseman é o manager do Roman Reigns e o Advocate, o advogado, é o manager do Brock Lesnar. E aí o Paul Heyman diz que ele não estava conversando com nenhum deles, ele estava conversando com o GOAT, ou seja, o maior de todos os tempos. Declarou respeitar o fato do Corey confrontá-lo sobre o Brock Lesnar e disse que quando o Lesnar está presente, todos estão em perigo. Mas o Paul Heyman disse que ele tinha boas notícias, o Brock Lesnar não estava presente, mas isso não significava que ele não estava em perigo, porque Bron Breakker e Bronson Reed apareceram do lado do ringue e se prepararam para entrar. Eles entraram no ringue, o Cody Rhodes chegou e falou: bom, já estava na hora, né? Disse que o Bron Breakker é o futuro do negócio, que ele ouve isso o tempo todo, que o Bronson Reed é perigoso, e provavelmente o Paul Heyman fala para os dois que eles serão futuros main eventers, e disse que cresceu rodeado de bookers e sabe reconhecer os motivos por trás de certas ações, mas que a única coisa que ninguém conseguiu descobrir é a quem o Paul Heyman é leal, ou seja, plantando sementes de discórdia na cabeça do Bron e do Bronson. Por quê? Porque o Paul Heyman tem essa mania realmente de ficar jogando uma pessoa contra a outra nos seus grupos, né? E aí o Corey chega e vira pro Bron Breakker e fala, olha, com certeza o Paul Heyman não é leal a ele, então você precisa abrir seu olho. Isso faz o Bron Breakker tirar a camisa, isso faz o Cody Rhodes tirar o paletó, os dois começam a brigar, o Bronson Reed tenta dar uma avalanche, o Cody Rhodes sai da frente, acaba acertando o Bron, mas aí quando o Cody Rhodes vai aplicar um Crossroads no Bronson Reed, o Bron Breakker vai dar um Flying Clothesline nele. E aí os dois começam a bater e bater muito no Cody Rhodes, e aí enquanto eles estão batendo no Cody Rhodes, apareceu uma certa víbora para poder botar ordem na casa. O Randy Orton veio, aplicou um RKO do nada no Bronson Reed, o Bron Breakker acabou pulando fora do ringue, e aí, na verdade, o Cody Rhodes aplicou um clothesline no Bron Breakker, jogando ele para fora do ringue. E aí, o Randy Orton pegou o cinturão da WWE e deu na mão do Cody, mas não sem antes dar aquela olhadela marota no cinturão. O que deixou a gente já, assim, salivando para uma possível feud desses dois. Lembrando que as histórias são de que o Cody e o Drew tentaram vender a ideia do Drew ganhar o título no WrestlePalooza com uma ajuda involuntária do Randy Orton, né? Então, estão plantando as sementes dessa feud aí e eu acho que vai dar liga, vai ser muito bom. Tomara que o Randy Orton ganhe esse título aí do Corey, acrescente a sua coleção de títulos, se torne 15 vezes campeão. E quem sabe, né? A WWE não puxa o gatilho com o Randy Orton mais pra frente, não faz ele passar
o John Cena, né? Vamos ver. Depois disso, a gente teve a primeira luta da noite, Street Profits e Melodon Miz. Né, foi uma luta setada na semana passada. Tiveram 2 lutas classificatórias na semana passada. O Street Profits e o Melodon Miz venceram essas lutas e se tornaram desafiantes, né? Iriam se enfrentar pelo posto de desafiante número 1 ao título de duplas. E, cara, a luta ela foi boa. Vários movimentos de combinação do Street Profits no começo da luta. Carmelo Reis voando para tudo que é lado, carregou a dupla, tá, com o The Miz. O Montez Ford, cara, voando muito também. Ele deu esse stand moonsault muito bonito no The Miz. E aí, quando chegou no final da luta, teve uma sequência em que o Carmelo Reis ele conseguiu ganhar a vantagem e ele acertou. Foi uma situação em que teve uma desavença ali. Parecia que ter uma desavença com o Street Profits, porque o Montez Ford estava apanhando, ele tentou fazer o hot tag no Angelo Dawkins, mas o The Miz puxou o Angelo Dawkins, ele foi de cara no apron. O Montez Ford foi fazer a tag, não encontrou ninguém e ele ficou olhando feio pro corner, né? E aí, quando isso aconteceu, o Carmelo, ele se aproveitou disso, acertou o First 48 no Montez Ford, que é o golpe que ele puxa o adversário nos seus joelhos, de cara nos joelhos. E aí ele subiu nas cordas para aplicar o Nothing But Net, que era o finalizador dele. Quando ele fez isso, o The Miz deu o tag de novo, né, para roubar o pinfall do Carmelo Reis. Só que aí, dessa vez o Carmelo não aceitou. Ele segurou o The Miz pelo braço, impediu o The Miz de roubar o pinfall. Quando ele fez isso, o Montez Ford conseguiu o tempo necessário para fazer o tag pro Angelo Dawkins. O Angelo Dawkins entrou que nem um louco no ringue. Ele acertou na sequência um corkscrew elbow, um splash 360, um easy gear e um spinning double underhook neckbreaker no The Miz, né? E aí isso acabou dando tempo para que fizesse o tag para o Montez Ford. O Montez Ford subiu no alto da terceira corda e aplicou o frog splash no The Miz. E aí quando ele foi pro pinfall, o Carmelo Reis ele teve a chance de entrar no ringue para cortar o pinfall. Só que ele se segurou. Aconteceu a mesma coisa que o Dominic Mysterio na segunda-feira na luta do Rusev contra o JD McDonough. O Carmelo Reis se segurou, não entrou para cortar o pinfall, o juiz contou até 3 e os Street Profits se tornaram os novos desafiantes número 1 ao título de duplas da WWE. Foi uma luta de 10 minutos que eu dou 3 estrelas e um quarto. Foi uma bela luta. Teve contornos interessantes, como por exemplo a pontada que eles deram ali, a agulhada de uma possível cisão dos Street Profits quando o Montez Ford tentou fazer o tag, mas não conseguiu. Mas depois, efetivamente, o Carmelo Reis abandonando o The Miz na luta, né, impedindo que ele roubasse o pinfall e depois não quebrando o pinfall quando o The Miz tomou o Frog Splash do Montez Ford. Então, a gente vai ver a sequência dessas histórias na semana que vem. São 2 duplas que estão instáveis. Vai ser muito legal de ver o que a WWE preparou pra gente. Depois da luta, a gente teve os nossos queridíssimos White Six observando da mesa dos comentaristas toda a situação acontecendo. Depois disso, nós tivemos a segunda luta da noite entre a Julia e a Kiana James contra a Bifeb e a Michin. Essa luta também foi marcada na semana passada, quando a Julia estraçalhou a Bifeb no ringue, se não me engano, né? E aí a Michin, ela veio e salvou a Bifeb de um ataque da Julia e da Kiana James. Elas estavam estraçalhando a Bifeb no ringue, a Michin veio, salvou, né? Isso, na verdade, aconteceu há 2 semanas atrás, aí na semana passada elas conseguiram marcar uma luta, essa luta de duplas aí, tá? Então essa história já tá acontecendo há 2 semanas. E, cara, a luta não foi boa, não, tá? A luta não foi boa. A Bifeb, ela só soube utilizar os seus golpes com os pés, né? Ela é relativamente limitada no ringue, essa que é a verdade. A Julia carregou a luta usando os seus golpes, as suas variações, tá? Foi a melhor no ringue. A Michin, cara, apresentou algum talento, principalmente em golpes aéreos, né, como voadoras, missile drop kicks, mas, cara, a Kiana James, por exemplo, mal aplicou golpes. Eu acho que ela não aplicou golpe de luta livre a luta inteira, ela só ficou usando golpes de força, nem golpe de força, cara, ela só ficou dando pancada na luta inteira, tá? E aí pode ser aquele sintoma do fato de uma lutadora que tá sem base porque tá recuperando de um problema no joelho. E sempre que uma pessoa se recupera de um problema no joelho, ela fica meio insegura, tá? Enfim, cara, a Julia carregou a luta, teve esse tornado DDT bonito aí da Michin, mas no final da luta, a Michin, ela acertou um hit defeat na Kiana James, a Julia fez o blind tag, entrou, aplicou a Arrivederci na Michin e depois aplicou o Northern Ireland Bomb,
que é o finalizador dela, que ela levanta a adversária no alto para poder aplicar um golpe estilo driver. E aí, nesse momento, foi até interessante porque a Julia ameaçou dar uma agachada, mostrando força no seu movimento. E depois ela aplicou o Nordensline Bomb para o pinfall. Vitória então da Julia e da Kiana James. Eu espero que tenham enterrado de vez essa field, porque eu não aguento mais ver a Mitin e a Bifeb envolvidas nessa situação do Campeonato dos Estados Unidos. Uma luta de 10 minutos que eu vou dar 2 estrelas e meia só por causa da Julia, cara. Porque a Julia, enquanto estava no ringue, a luta foi boa. A Mitin, enquanto esteve envolvida, a luta foi passável. Já quando Kiana James e Bifeb estavam envolvidas na luta, foi uma desgraça, a luta não foi boa. Então 2 estrelas e meia só pelo esforço da Julia e da Mitin. Depois disso, a gente teve um segmento bem interessante nos bastidores, um segmento entre Alexa Bliss, Charlotte Flair e a Sol Ruka e a Zarya, tá? A Charlotte Flair e a Alexa Bliss assistiram a luta enquanto estavam com o cinturão de duplas femininas. Nisso, entraram a Sol Ruka e a Zarya, lembrando que o show foi em Orlando, né? Então, proximidade da NXT. As duas pediram uma chance pelo título de duplas. A Charlotte Flair disse que a Zarya não merecia ainda essa oportunidade. A Alexa reconheceu o talento delas, mas disse que elas não se parecem nem agiam como uma equipe. E aí a Alexa Bliss lembrou que, olha, se vocês quiserem enfrentá-las, vão ter que provar seu valor, até lá vocês devem entrar na fila, e a Charlotte manda as duas embora, né? E aí, cara, aqui é interessante a gente notar algumas coisas. Primeiro, eu nunca tinha reparado como a Zarya é alta, tá? A das 4, ela é a mais alta. A Sol Ruka e a Charlotte Flair têm 1,75 m de altura e a Zarya tem 1,78 m. E aí você vê a Zarya comparada com a Alexa Bliss, que tem 1,53 m, cara, a diferença de altura é brutal, né? Eu acredito que essa luta vai ser marcada, tá? Por quê? Porque a Zarya é australiana e vamos ter o Crown Jewel na Austrália. Então é bem provável que essa luta aconteça e é possível até que a Sol Ruka e a Zarya ganhem esse título, porque seria uma forma de dar um agrado ao público australiano, tá? Lembrando também que a nossa queridíssima Rhea Ripley também deve lutar nesse show, provavelmente numa luta com a Io Sky contra os Kabuki Warriors. Então também vai ser uma outra oportunidade do público australiano vibrar com uma lutadora sua. Vamos ver o que a WWE vai fazer aí para esse Crown Jewel, mas essa luta aqui eu acredito que deve acontecer na Austrália. Se não acontecer no Crown Jewel, ela pode acontecer no SmackDown da noite anterior ao Crown Jewel, né? Lembrando que aqui no Brasil o show vai acontecer às 9 horas da manhã da sexta-feira e eu provavelmente não vou poder cobrir por causa do meu trabalho. Então, provavelmente esse SmackDown da sexta-feira não deve ter nem review, tá? Não sei nem se eu vou fazer live CLT dele, porque vai ter quase 12 horas depois do show. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Até lá eu decido o que eu faço. Depois disso, a gente teve um segmento do Drew McIntyre, o Drew McIntyre vindo para o ringue com uma bota, lembrando que na luta dele contra o Cody Rhodes, ele deu um Claymore na mesa que o Cody saiu da frente e ele meteu a mão no pé, sentindo o pé, e depois chegou a ser avaliado pelos médicos, tá? Mas a gente ficou naquela, é verdade ou é kayfabe? A gente não sabia. Enfim, o Drew McIntyre ele vem pro ringue, ele fala que ele estava na mesma arena do retorno dele em 2017, que também foi ali que ele venceu o Randy Orton e se tornou campeão 2 vezes da WWE, e que foi ali que ele deveria ter feito o main event da WrestleMania. O problema é que rios mentem, porque quando ele derrotou o Randy Orton, ele derrotou na cidade de Tampa, no Thunderdome, que foi no estádio do Tampa Bay Devil Rays de beisebol. Isso aconteceu em Tampa, que fica a 1 hora de Orlando. E o show em que ele deveria ter ganho o main event da WrestleMania também deveria ter acontecido em Tampa, né? Então, assim, rios mentem, né? Mas, enfim, deu para entender a coisa, que tinha sido ali na região, né? Tampa fica a 1 hora de Orlando. Foi ali na região que ele deveria ter conquistado essas coisas todas. Enfim, ele diz que ele deveria ser campeão, ele deveria estar ali como campeão, mas não está por culpa do Cody Rhodes. E aí ele fala que o Cody Rhodes é um mestre do xadrez, ele insinua que o Cody Rhodes teria corrompido o juiz. Por quê? Porque o árbitro levou 6 segundos para contar o pinfall do Drew McIntyre. O Drew, ele teve o pinfall em cima do Cody Rhodes, mas não tinha juiz no ringue. Depois ele fala sobre o Drew se preparar para mandar o Claymore no Cody na mesa e o juiz impedindo ele, como se isso tivesse sido uma desclassificação, coisa que não seria. E ele faz um argumento bem válido. Se ele tivesse dado um Claymore no Cody nos degraus do ringue, isso seria desclassificação? Não. Por quê? Porque ele estaria apenas usando o ambiente. Quando um lutador ele usa o que está no ambiente, isso não é uma desclassificação. Se ele quisesse dar um Claymore no Cody, né, na barricada, sem problema nenhum. Por exemplo, quando um lutador ele vai dar um spear na barricada em cima do outro, isso não é uma desclassificação, porque ele está usando a barricada como o ambiente. Tá? Se ele chega e dá um powerbomb em cima de uma caixa de um equipamento do lado de fora do ringue, isso não é desclassificação.
ele está usando o ambiente. Ele pode até pegar uma cadeira que está montada na frente do ringue, dar um power bomb no cara na cadeira, e isso não vai ser desclassificação, porque ele está usando o ambiente. O que ele não pode é pegar a cadeira e usar como arma. Então ele está corretíssimo. A gente falou isso na live, que não fez o menor sentido o juiz impedir o Drew de dar o Claymore no Corey. Né? Então isso acabou gerando esse argumento muito válido do Drew de que o árbitro protegeu o Corey. E aí ele se perguntou se os árbitros trabalham para a WWE ou para o Cody Rhodes, acusando de corrupção, de como se o Cody Rhodes tivesse comprado o juiz. O Nick Aldis então vem para o ringue, ele diz para o Cody não inventar desculpas, ele diz que não sabe de onde veio a bota médica do Drew, porque ele não foi visto pelos médicos da WWE. O Drew fala que tem a própria equipe médica e tudo mais. E aí o Nick Aldis fala, ele não sabe de onde o Drew tirou a ideia de que ele não é campeão por causa de corrupção. Ele diz que a decisão do juiz era final, que ele estava cansado disso e ele resolve voltar para os bastidores. O Drew McIntyre fica no ringue, fica reclamando, e enquanto ele está reclamando, toca uma música bem conhecida que não era tocada há quase 4 semanas. Jacob Fatu. Jacob Fatu tá de volta, ele aparece para confrontar o Drew McIntyre. Ele chega, começa a bater boca com o Drew, ele fala pro Drew calar a boca, ele acusa o Drew de ficar sempre no ringue chorando, reclamando e culpando os outros. Ele diz pro Drew sentar a perna de pau dele, né, e sair do ringue. O Drew bate boca, fala que o Jacob teve um ótimo ano, mas que ele agora estava desrespeitando ele, e que se ele não tivesse machucado, iria fazer alguma coisa. O Jacob interrompe ele, perguntou o que ele faria, né, falando que ele mesmo, Jacob, é só acelerador e sem freio. O Drew então acerta um Glasgow Kiss. Isso faz o Jacob Fatu voltar e mandar um super kick na cara do Drew. Né? Ele pega, tira a bota do Drew McIntyre e acerta a bota na cabeça com ela, né? Sendo que a bota é toda colchada, então assim não faz o menor sentido. O Drew cai no ringue vendendo o golpe e o Jacob sai por cima. Tá? Então aqui foi legal porque a gente viu o Jacob e o Drew sendo preparados para uma nova feud. Né? Foi legal e interessante de ver essa história. Eu acho que o Jacob ele vai ser gradualmente levado para o main event e colocar ele contra o Drew McIntyre é a forma perfeita de fazer isso. Apenas eu acho que isso significa que o Drew vai perder de novo, né? Porque eles não vão fazer o Jacob Fatu perder para o Drew McIntyre com o Jacob sendo elevado para o main event. Então, mais uma vez, Drew McIntyre vai ser jobber das estrelas e eu já tô quase desistindo. Né? Já tô quase desistindo do Drew, já tô quase mandando um heel turn sobre essa história toda. Vamos ver se vai ser essa semana ou semana que vem que eu vou gravar esse vídeo, porque já tem heel turn planejado para falar da aposentadoria do Cena. Vocês me aguardem. Eu acho que um desses 2 heel turns vai ser gravado para segunda-feira. Depois disso, a gente teve a luta do Sami Zayn, o Sami Zayn e o US Open Challenge. Antes da luta, ele conversou com o Rey Fenix nos bastidores. O Sami reconheceu que por eles estarem em Orlando, a luta poderia ser contra qualquer um, incluindo alguém da NXT. Né? Enquanto isso, Shinsuke Nakamura ficou aparecendo no fundo de novo, ele só serve para isso hoje em dia. Um perfeito NPC. E aí o Sami Zayn veio pro ringue, ficou esperando para ver quem iria desafiá-lo. Quem desafiou ele? Javon Evans. Javon Evans, que teve um diálogo com o Sami Zayn no NXT Homecoming da semana passada, onde o Sami chegou e falou que o Javon Evans tinha um futuro brilhante e que ele merecia algumas chances no futuro. Então, a luta aconteceu aqui no SmackDown. E, cara, foi uma belíssima luta, né? Foi uma belíssima luta. O Javon Evans, cara, o cara salta muito alto. Eu até perguntei no chat, o pessoal confirmou que o Javon é ex-jogador de basquete, né? Então ele pula muito alto. Ele pula muito alto. Voadoras, coisa linda. Ele aplicou no final o seu Old Cutter. Tá? A luta foi bem equilibrada. Ele evitou 2 vezes o Helluva Kick do Sami Zayn. E aí no final ele aplicou o Old Cutter, né? Da terceira corda no Sami Zayn. E o juizão, cara. Esse juizão é muito lerdo. Olha a cara de pamonha do cidadão, meu irmão. Parece que tá dormindo no trabalho. O cara fez uma contagem muito, muito, muito lenta para 2. Absurdo. Tá? A galera se irritou com isso. Falou que o juiz não prestava e tudo mais. No final das contas, o Javon Evans, ele tentou voar a terceira corda de novo, o Sami Zayn escapou. Quando o Javon Evans caiu, ele rolou pro outro corner, o Sami Zayn acelerou, aplicou o Helluva Kick, encaixou o Helluva Kick e depois mandou o Blue Thunder Bomb para 3. E sim, você deve estar estranhando essa sequência. É a primeira vez que a gente vê o Sami Zayn aplicando o Helluva Kick como golpe de setup e depois o Blue Thunder Bomb como finalizador. Parece que é definitivo que o Sami Zayn vai passar a aplicar o Blue Thunder Bomb como finalizador.
A vitória do Sami Zayn, ainda campeão dos Estados Unidos, uma luta de 11 minutos que dou 4 estrelas, tá? 4 estrelas eu acho uma nota excelente. Muita gente deu 5 estrelas no chat, mas eu falei, cara, não tem como dar 5 estrelas pra uma luta de 11 minutos. Desculpa. Tá? O tempo da luta vai ditar muito a nota da luta, tá? Mas foi um lutão entre os dois. Eu acho que eles mereciam um main event, mas eu entendo que o main event tenha sido das mulheres, porque era um campeonato mundial que estaria sendo disputado. Se tivesse invertido, todo mundo estaria reclamando hoje em dia. Enfim, o Javon Evans, grande futuro na companhia, e cabe ressaltar essa combinação diferente do Sami Zayn. Eu gostei, confesso. Eu gostei de ver o Helluva Kick como um golpe de setup e o Blue Thunder Bomb como finalizador. Eu acho o Blue Thunder Bomb um golpe muito bonito. Espero que o Sami mantenha ele como finalizador. E depois da luta, o Josh Briggs atacou o Javon Evans, setando a luta deles. Né? O Josh Briggs estava na plateia assistindo a luta. Ele atacou o Javon Evans, setando a luta deles para o No Mercy, né? Fazendo um merchan da luta deles pro No Mercy, que vai acontecer hoje. A gente não vai fazer live aqui no nosso canal, mas o Xingus, o nosso amigo que tá sempre aqui nas nossas lives, vai fazer uma live do No Mercy no canal dele. Tá? Então, não deixem de acompanhar a live no canal dele. Eu vou ver se eu consigo dar uma passada lá, não garanto, tá? Mas vai ser legal acompanhar essa live lá no canal do Xingus. E por fim, nós tivemos a Triple Threat entre Jade Cargill, Nia Jax e Tiffany Stratton pelo campeonato feminino da WWE. Tá? Essa luta ela foi setada há um tempo atrás, com essas três se envolvendo, se engalfinhando. Era para essa luta ter acontecido no WrestlePalooza. Eles adiaram essa luta para o SmackDown. E durante o show, a Stephanie McMahon ela apareceu e interceptou as três lutadoras, desejando boa sorte, falando que iria encontrá-las no Crown Jewel. E aqui cabe notar que dos encontros da Stephanie, né, o da Nia Jax foi o mais engraçado, porque antes da Nia Jax dar de cara com a Stephanie, ela encontrou a Chelsea Green e a Alba Fire, que estavam distribuindo um panfleto para procurar uma substituta temporária para Piper Niven, que está machucada. E aí a Nia Jax pegou, rasgou o panfleto na cara delas, né? E aí a Alba ameaçou partir para cima dela, mas a Chelsea Green saiu puxando ela e arrastando ela embora. Então foi legal ver a Chelsea Green envolvida, mas é uma pena que ela só teve 30 segundos de tela, né? Poderia ter sido muito mais. Cara, essa luta específica. Ah, deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Lembra que eu falei para vocês que eu estava no Royal Rumble de 2016? Pois é, eu estava nesta arena aí. Essa aí é a arena lá de Orlando, né? Onde o Orlando Magic joga. E o local em que eu estava para assistir a essa luta era aqui nos bleachers, mas logo aqui na primeira fileira. Mas se você ver o vídeo do Royal Rumble de 2016, você não vai me encontrar porque fica escuro, tá? Então é muito, muito, muito difícil. Mas eu estava aqui no Upper Deck, mas na primeira fileira, na fileira A. Então eu tive uma boa visualização do show inteiro, sem cabeça na minha frente e tudo mais. Dava até medo de cair, porque era um negócio meio alto. Mas só para falar e mostrar onde eu estava exatamente aqui, nessa região aqui da arena, tá? Bom, a luta, né, da Tiffany, da Jade Cargill e da Nia Jax, ela foi um negócio meio estranho, tá? A Tiffany Stratton, logo no começo, ela foi dar acho que um spear, um shoulder tackle na Jade Cargill, ela tropeça. Fica um negócio muito bizarro. Ela cai e não causa efeito nenhum no golpe. E depois, mais pra frente da luta, ela foi dar um suicide dive e as pernas dela engancharam na corda, ela foi de cara no chão. Então a Tiffany, logo de cara, assim, na luta, ela teve dois botes esquisitíssimos. Mas conforme a luta foi rolando, as lutadoras elas foram mostrando uma qualidade no ringue, né? A Tiffany voando, a Jade Cargill usando os seus golpes de força. Depois a Jade Cargill acertou um salto para fora, indo para cima da Nia e da Jade Cargill. Teve esse dropkick da Nia Jax pra cima da Jade, que a Tiffany escapou saindo do caminho. Depois as duas tentaram atacar a Nia Jax e tomaram um duplo clothesline. Um dos pontos altos da luta foi um duplo superplex da Nia, da Jade e da Tiffany na Nia Jax, que assim, eu dou os meus parabéns pra Nia por tomar esse bump, porque ela é pesadona, então tomar um bump da terceira corda pra ela machuca e machuca muito. E aí a gente foi pro final da luta, pra sequência final da luta. E aqui é que aconteceu o desastre, né? O bote do ano. E a gente vai detalhar, assim, por partes, porque até agora não ficou muito claro qual deveria ser o final da luta. Eu tive que reconstruir o final da luta para poder tentar entender o que aconteceu, tá? Existem duas possibilidades, e aí eu vou apontar quem pode ter errado na situação. Bom, a sequência final da luta começou com a Jade Cargill levantando a Tiffany Stratton para aplicar o Jaded. A Tiffany Stratton ela caiu
ameaçou enganchar na perna da Jade, mas a Jade levantou ela de novo e conseguiu aplicar o Jaded. Muita gente acha que pode ter sido bot aqui, mas eu acho que não. Eu acho que foi a Tiffany na intenção de fazer o rolamento na Jade e a Jade na força do ódio levantando ela, mostrando a sua força física, tá? Ela aplica o Jaded na Tiffany Stratton. Quando ela aplica e a juíza vai pro 3, a juíza é puxada do ringue pela Nia Jax, que manda, né, o seu cumprimento lá de Kembe Mutombo, fazendo não com o dedo. A Jade Cargill vai pra fora do ringue, ela ataca a Nia Jax. A Nia Jax pega a Jade e joga ela nos degraus do ringue. E aí você pode estar vendo essa poça de sangue aqui. É porque a Nia jogou a Jade tão forte nas escadas que a Jade acabou batendo a Vera e se cortou a Vera, tá? Teve gente, até acho que o Matt na live dele falou que achou que a Jade Cargill deu um cortezinho, né, e tal. Eu acho que não, acho que foi a Vera. Eu acho que a Jade Cargill se cortou a Vera porque pegou aqui no supercílio. Geralmente quando a pessoa se corta mais aqui em cima, né, dá um cortezinho de leve e aí o suor ele faz o resto. Mas no caso da Jade Cargill foi aqui no supercílio. Então eu acho que ela realmente abriu o supercílio. A Jade, então, ela levanta a Nia Jax e aplica um Samoan Drop nos degraus, tá? A Nia Jax tava tentando dar um suplex, alguma coisa aqui, e aí a Jade levanta a Nia e consegue aplicar o Samoan Drop na Nia Jax aqui. Nesse momento, a coisa começa a esculhambar de vez. A Jade, ela vem pra frente do ringue, a juíza vem atrás, fala alguma coisa pra Jade, dá um papel pra ela para que ela possa estancar o sangue na testa. Enquanto isso, a Nia Jax do outro lado do ringue, ela entra no ringue. Ela entra no ringue pelo outro lado, a Jade entra também. A Nia tenta dar um clothesline na Jade e a Jade aplica um Black Hole Slam, ou um Sidewalk Slam, que ela chama de Eye of the Storm, o olho do furacão, ou o olho da tempestade, tá? E aí a Jade Cargill foi pro pinfall. A juíza contou um, contou dois, e aí começou a confusão, porque a Nia Jax, que estava olhando pro lado, ela viu que a Tiffany Stratton deveria ter vindo para fazer alguma coisa, ela não veio. Isso obrigou a Nia Jax a chutar do golpe. Ela chutou do golpe da Jade Cargill. E por que eu falo que isso foi estranho? Porque logo depois, a Tiffany Stratton apareceu voando, dando um dropkick na Jade Cargill, tirando ela do pinfall. Então, claramente, aqui foi o primeiro bot. A Tiffany Stratton, ela entrou atrasado no golpe. Ela deveria ter dado a voadora no 2, só que ela chegou já no 3. Então, isso forçou a Nia Jax a chutar do golpe, que a intenção não era essa, claramente não era essa. A Jade Cargill, ela cai para fora do ringue e aí a Tiffany Stratton faz o pinfall. Quando ela faz o pinfall, a Nia Jax ela não chuta, né? E aí, claramente, pelo menos na minha cabeça, o que é o final mais lógico da luta era de que era pra a Tiffany Stratton ter chegado no 2, ter dado o dropkick na Jade Cargill no 2, a Nia Jax não chutar e aí a Tiffany roubar o pinfall. Entendeu? Era pra a Jax ter ficado caída o tempo todo, a Tiffany Stratton ter chutado a Jade Cargill pra fora do ringue e roubado o pinfall da Jade. Roubando o pinfall da Nia Jax, dando uma potência pro Eye of the Storm da Jade Cargill. O grande problema é que a Nia foi obrigada a chutar do golpe, porque se ela não chutasse, aí teria ficado muito bizarro mesmo. Né? Até assim, a juíza teria que ter interrompido a contagem. Então a Nia inteligentemente chutou do golpe. E aí, o que aconteceu depois foi que quando a Tiffany Stratton foi pro pinfall, a Nia deveria ter chutado de novo. Só que ela não chutou. Por quê? Porque o final da luta exigia que a Tiffany Stratton roubasse o pinfall. Só que como aí já tinha ficado esquisito, a juíza bateu um, bateu dois. Quando ela foi bater o 3, que a Nia não chutou, a juíza segurou. Por quê? Porque não faria sentido, numa situação em que a Nia chutou de um golpe antes, não chutar do outro. Então a juíza imaginou que a Nia Jax ia chutar de novo e elas teriam que construir um final ali em cima da hora. Só que a Nia não chutou da segunda vez, a juíza achou que ela ia chutar, houve uma falha de comunicação e ficou feio demais. Nossa, mas ficou muito feio a situação. A Nia Jax conversa com a juíza na cara das câmeras, a Tiffany Stratton, ela vê a situação, percebe que ela tem que agir rápido, ela dá um wall drop na Nia Jax e aí ela vai nas cordas e aplica o Prettiest Moonsault Ever. E aí sim a juíza conta 3 e a Tiffany Stratton vence a luta. Cara, é uma pena porque assim, era pra ter sido uma luta 4 estrelas se tudo tivesse acontecido direitinho na luta. A Tiffany, com vários bots, já estragou um pouco o tempo da luta.
Toda o salseiro no final também tirou um pouco. Mas se a Naya tivesse chutado da segunda vez e a Tiffany tivesse aplicado Prettiest Moonsault Ever, a coisa não teria ficado tão feia como ficou. Então, por conta disso, uma luta que deveria ter sido 4 estrelas, eu dou 3 estrelas, tá? É uma pena, mas eu acho que uma série de coisas aconteceram ali que causaram essa confusão toda. Primeiro que o tempo do show já estava acabando, e eles ainda tinham que fazer a história final, que foi a encarada da Stephanie McMahon contra a Tiffany Stratton. Segundo, a Jade Cargill sangrou, e isso acabou fazendo a juíza tendo que ver e atender ela, e eles perderam segundos preciosos da luta. E terceiro, e eu acho que foi o que causou a sequência de confusões, foi a Tiffany Stratton ter chegado atrasada. Então, na minha opinião aqui, é... cara, uma sequência de erros que se iniciou com a Tiffany Stratton errando o tempo do dropkick. Tá? Porque eu acho que aquele era o final realmente planejado pela luta. A Jade Cargill aplicar o Eye of the Storm, a Tiffany Stratton chegar com a voadora no 2, tirar a Jade Cargill pra fora do ringue, fazer o pinfall na Naya e ganhar a luta. Eu acho que não era pra ter o Prettiest Moonsault Ever. Então, dali pra frente, foi tudo construído às pressas por causa do bot que aconteceu. Mas, infelizmente, a Tiffany ela acabou atrasando e causou esse desastre todo no final. Por conta disso, a nossa percepção do show como um todo acabou ficando um pouco sacrificada também. Porque, a verdade seja dita, que o show ele foi bom em partes, mas em outras partes ele não foi bom. Né? A gente teve a luta da Julia e da Kiana James, que foi mediana no máximo, assim, por conta muito do empenho da Julia e da luta aceitável da Mitin. As outras duas lutas foram boas, Street Profits foi uma luta boa, Sami Zayn foi uma luta excelente, mas o fato de que essa luta teve um bote tão medonho no main event do show acabou afetando muito a percepção de que o show foi bom ou seria bom. O pessoal me perguntou qual teria sido a nota que eu teria dado pro show se o show tivesse corrido tudo bem, eu teria dado 7 pro show. Mas com esse final muito ruim, eu tive que abaixar a nota. Então, pra mim, a nota do show foi 6. E olha que eu tô sendo bondoso, tá? Porque quando você pega um show e você estraga desse jeito no final, acaba ficando muito ruim, fica muito feio pra todo mundo. Né? Ninguém saiu bem nessa história, infelizmente. Bom, galera, essa foi o meu resumo do SmackDown dessa semana. E eu já trouxe as minhas opiniões, algumas opiniões polêmicas, eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que errou no main event? A Tiffany Stratton, a Nia Jax, a Jade Cargill ou a juíza? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que, sinceramente, a única que não tem culpa de nada aqui é a Jade Cargill. Sinceramente, ela não fez nada demais. Ela foi jogada nos degraus, cortou a sobrancelha, o supercílio, depois voltou e ela fez o que ela tinha que fazer. Né? Então, fala aí quem vocês acham que errou mais. A Tiffany Stratton, a Nia Jax ou a juíza? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E não deixem de colocar as suas opiniões sobre as demais questões que aconteceram durante o show. Lembrando que vocês podem aparecer no nosso Sincerão da Galera na semana que vem. Quando vocês colocarem as suas opiniões aqui, eu sempre reajo às opiniões de vocês. Vai ser um maior prazer eu reagir às suas opiniões. E não deixem de acompanhar os nossos conteúdos nesse final de semana. Não deixem de maratonar tudo que a gente apresenta, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube nos divulgar. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Vai ser um prazer ter vocês do outro lado. A gente se vê. Um grande abraço, um bom fim de semana. Até a próxima.